Fim de semana está à porta, jornada número 30, estamos na reta final do nosso campeonato português, reta final de decisões, equipas que estão lá em cima à procura de objetivos como o título nacional, equipas também a lutar por uma zona europeia e cá em baixo as equipas a tentarem a manutenção a todo o custo. Vamos falar então do momento dessas equipas, ver o quadro competitivo da jornada número 30 e também dar a nossa prédica desportiva para este fim de semana. Não se esqueçam de subscrever o canal, que é muito importante, e ativarem esse sininho e vocês passarão a receber notificações sempre que nós lançarmos aqui um vídeo na Academia das Apostas. O vosso engajamento é muito importante. Se gostarem do vídeo, carreguem nesse botãozinho do like e em baixo, na caixa de comentários, podem escrever quais serão as vossas previsões para esta jornada número 30. Vamos passar para o quadro competitivo da jornada número 30 da Liga BWin. Rio Ave vai receber a equipa do Arouca, Braga Portimonense, Marítimo Vitória, Chaves Casa Pia, Vizela Passos de Ferreira, Gil Vicente Benfica, Estoril Praia Santa Clara, Futebol Clube do Porto Boa Vista e Sporting vai receber a equipa do Famalicão. Tabela classificativa: Benfica está na primeira posição com 74 pontos, 4 pontos que separam da equipa do Futebol Clube do Porto, que está em segundo lugar, Braga com 68, Sporting com 61 e Arouca com 48 pontos. Cá em baixo seguem-se as outras equipas e cá em baixo temos então uma disputa aqui pelo lugar de play-off. O Estoril Praia também não está muito bem, com 25 pontos, mas no lugar do play-off temos o Marítimo com 22. As duas equipas que estão neste momento despromovidas é o Passos de Ferreira e a equipa do Santa Clara, que a faltarem alguns jogos, ainda estão 5 jogos, ainda estão aqui numa pequena luta, porque estamos a falar de 15 pontos para o final do campeonato. Vamos então olhar para os jogos deste fim de semana. Temos já aqui o Rio Ave, que vai então receber a equipa do Arouca, e a equipa do Arouca é uma equipa bastante interessante mesmo a jogar fora. Muita atenção a esta predict, em que muita gente associa também os dados, as estatísticas, mas temos que avaliar também o momento das equipas, o fator casa. Eu acho que é muito importante. O Rio Ave, que em casa, e se vocês virem os últimos jogos, tem um empate com o Casa Pia, tem a derrota com o Benfica, mas depois seguem-se 3 vitórias com o Gil Vicente, com o Chaves e com o Estoril Praia. Ou seja, o Rio Ave é uma equipa muito forte em casa, apenas tem uma derrota contra o Benfica nos últimos 10 jogos na totalidade, mas em jogos em casa tem 3 vitórias, um empate e a derrota com o Benfica nos últimos 10 jogos. Mas o caso do Arouca também é muito interessante. O Arouca, que fora empata em Alvalade, ganha no Famalicão, ganha em Guimarães ao Vitória, empata no Bessa e apenas perde em Braga. Ou seja, nos últimos 10 jogos a jogar fora, o Arouca apenas tem uma derrota, que é contra o Braga, e o Rio Ave a jogar em casa apenas tem uma derrota com a equipa do Benfica. Mas analisando os últimos 10 jogos, Rio Ave a jogar em casa e o Arouca a jogar fora, olhando para a estatística e para as probabilidades, dão claramente a vitória do Arouca fora em casa do Rio Ave, e eu não concordo com esse estudo que me levará a apostar na equipa do Arouca, mas vou muito pelo fator casa e pela capacidade que o Rio Ave tem em jogar dentro de casa e conquistar os seus objetivos. Nesta luta, neste embate, em termos de qualidade, eu vou optar por um empate. Portanto, predict desportiva, empate entre Rio Ave e o Arouca. Passamos para o segundo jogo. O segundo jogo, eu tinha aqui o Marítimo que vai receber a equipa do Vitória. Vitória não está nada bem. O Vitória tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos que não tem qualquer vitória. E nos 6 jogos tem 5 derrotas e apenas um empate em casa frente ao Passos de Ferreira. Portanto, o momento do Vitória não está nada bom. Acresce também a necessidade do Marítimo pontuar, e o Marítimo em casa tem pontuado muito melhor do que, por exemplo, os jogos fora. Marítimo que tem a vitória com o Passos, com o Boa Vista e com o Santa Clara em casa, e seguem-se jogos sempre com derrotas. E eu creio que em duas equipas que não estão tão bem nestes últimos jogos, apesar que o Marítimo em casa, com o 3-1 frente ao Passos, aumentou essa capacidade de em casa conseguir um resultado positivo.
e por essa perspectiva, o fator casa, a necessidade, os últimos jogos do Marítimo face a um péssimo momento de Vitória, prédica desportiva, vitória para os madeirenses, vitória para a equipa do Marítimo. Em relação ao Braga Portimonense, o Braga está fortíssimo, nos últimos 10 jogos apenas tem a derrota naquele jogo frente ao Vitória. O Braga que, curiosamente, em casa tem os 2 empates. Empate com o Futebol Clube do Porto, acresce a dificuldade, mas depois tem um empate para a Taça de Portugal, mas é o jogo de segunda mão, e então houve uma gestão por parte da equipa do Braga. O Portimonense vem de 2 jogos muito positivos, a vitória fora frente ao Estoril, e depois a vitória em casa frente ao Gil Vicente, ou seja, 2 vitórias pela margem curta. Curiosamente, o jogo em casa frente ao Rio Ave, como podem ver aqui, também empatou. Ou seja, o Portimonense, que eu já disse que era de uma das piores equipas a atuar neste campeonato português nos últimos tempos, acaba por ganhar e empatar nos últimos 3 jogos, portanto não perde há 3 jogos. Portanto, é um dado muito curioso. O que eu acho é que o Braga é uma equipa muito mais forte, joga em casa perante os seus adeptos, e o Braga também está aqui numa espreita ou de um lugar acima, ou consolidar este terceiro lugar que dá o acesso ainda à pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Por isso, a minha predict vai para a vitória do Braga. Passamos para o Chaves Casa Pia, 2 equipas em que o Casa Pia parece-me que joga melhor em casa do que fora, pelo menos é uma ideia que eu tenho, mas o Casa Pia também está num péssimo momento. A equipa que já foi das equipas sensação deste campeonato, o Casa Pia tem 1, 2, 3, 4 jogos em que não tem qualquer vitória. A última vitória do Casa Pia foi frente ao Marítimo, o Marítimo que está cá em baixo, e também frente ao Passos de Ferreira, que também está cá em baixo. Nos últimos 10 jogos, o Casa Pia tem apenas 2 vitórias. Falando em jogos fora, acresce a dificuldade. Há jogos que também não perde, mas também não ganha. E o facto dos Chaves em casa, parece-me que nos últimos 3 jogos não tem qualquer derrota. Estamos aqui a falar também na vitória frente ao Benfica em casa, o que aumenta essa capacidade de, em casa, ter motivação e animicamente a equipa esteja melhor a defrontar os seus adversários dentro de sua casa. Chaves que passou aqui também por um período, mas perde com o Braga, com o Porto, perde fora com o Rio Ave e com o Sporting. Estamos a falar aqui de Braga, Porto, Sporting, mas depois também a única derrota que pode manchar aqui é a derrota do Rio Ave fora, mas creio que o Braga tem muitas mais... O Chaves tem muitas mais condições de vencer em casa do que aquilo que o Casa Pia poderá fora na procura dessa vitória. Predict desportiva, vitória para os Chaves. Vizela, Passos de Ferreira. O Passos de Ferreira acho que caiu. O Passos caiu. Não vejo o Passos a levantar-se. Acho que é uma equipa que está determinada a descer para a segunda liga. Vai lutar até à última. Tem 5 jogos. Acreditar que pode ganhar esses 5 jogos. O Vizela em casa teve a derrota frente à equipa do Arouca. Portanto, o Vizela fora teve a derrota frente à equipa do Arouca, em casa empatou com o Boa Vista, e olhando aqui para o panorama do Vizela, que tem 2 derrotas em casa com o Braga e com o Benfica, portanto acaba por serem situações ditas normais, querendo que o Vizela disputa cada jogo para ganhar, mas acaba por ser normal estas derrotas frente ao Braga e frente ao Benfica. Mas tem um empate com o Chaves, tem a vitória com o Casa Pia e tem um empate com o Boa Vista, mas equilibrando os 2 fatores, ou tentar equilibrar, eu não vejo muito esse equilíbrio, e então acho que o Vizela em casa é mais forte. O Passos vai ter muitas dificuldades e creio que o Vizela vai ganhar este jogo. Em relação ao Gil Vicente Benfica, é o jogo da jornada. Muita gente espera que o Benfica escorregue, os benfiquistas querem que o Benfica não escorregue. Acho que vai ser o jogo mais difícil para o Benfica neste período curto de tempo, até porque eu acho que as deslocações acrescem uma dificuldade do que, por exemplo, em casa, apesar que o Benfica perdeu fora frente aos Chaves, mas depois ganha em casa ao Estoril Praia. Vai ser um jogo extremamente difícil. E porquê? Porque o Gil Vicente é uma equipa que joga muito melhor em casa do que fora. Gil Vicente que não está num bom momento, 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos sem vencer. O Gil Vicente em casa empata com o Chaves, empata com o Sporting, vence o Marítimo,
empata com o Vizela, portanto é uma equipa que vai tendo alguns resultados positivos. Apenas fora, o Gil Vicente é que tem 2 derrotas, soma aqui mais 2, 4, ou seja, fora tem tido mais dificuldades, mas em casa é uma equipa muito perigosa. E eu creio que se o Gil Vicente vier com um momento destes últimos jogos, estamos a falar aqui de 4 derrotas e 2 empates, eu creio que esta vitória do Benfica fez subir animicamente a equipa. E eu falei neste pormenor na minha live stream daqueles 3 critérios que levavam que o Benfica pudesse ganhar ao Estoril Praia, que é a forma de como jogou o segundo jogo frente ao Inter, o fator casa a jogar na Luz frente à equipa do Estoril, e o Estoril também não era aos Chaves, portanto não foi uma deslocação, foi a jogar em casa, e a minha predict foi a vitória do Benfica. Difícil, 1-0, margem curta, mas fez desaparecer um pouco os fantasmas daquilo que foi o mau momento deste Benfica neste período em que é afastado para a Liga dos Campeões e as derrotas com o Porto e com o Chaves. O jogo do Estoril serviu para esse efeito. Agora temos aqui uma grande incógnita sobre estas duas equipas, o momento do Estoril e a capacidade de jogar em casa, que é mais forte, e o momento do Benfica, depois de tudo aquilo que eu falei e previ, e sobretudo depois desta vitória fora frente ao Estoril Praia. Se o Benfica perder pontos, eu não acredito que seja neste jogo, até porque o Benfica vai jogar em casa com o Braga, dificuldade máxima, e vai ao Alvalade. Se o Benfica se perder pontos, eu não creio que será neste jogo, e depois nos jogos restantes estaremos aqui para falar e dar a nossa previsão. Creio que o Benfica tem possibilidades de ganhar e de encontrar esse caminho mais facilitado rumo ao título, esperando também que o Futebol Clube do Porto também possa escorregar, ou se o Porto não escorregar, vai claramente colocar uma pressão muito grande neste Benfica. Mas para este jogo, eu acho que dado o momento da vitória frente ao Estoril e deste momento do Gil Vicente que não está tão bem, atenção ao Gil em casa, mesmo assim dou a vitória para a equipa do Benfica. Estoril Praia Santa Clara. O Santa Clara é quase uma imagem colada à equipa do Paços de Ferreira, mas eu acho que Santa Clara caiu ao tapete mais cedo. Eu acho que Santa Clara, como vocês podem ver aqui nos últimos 10 jogos, tem apenas um empate em casa frente aos Chaves, é o tudo por tudo. Tem 5 jogos para conquistar 15 pontos, muito difícil. E o Estoril Praia, o cenário é negro também. Nos últimos 10 jogos tem apenas uma vitória. Ricardo Soares, pensava eu que iria equilibrar um pouco o barco do Estoril, mas está difícil. Creio que neste momento tão especial para a equipa do Estoril, porque está a defrontar uma equipa que também está muito mal, que é a equipa do Santa Clara, poderá aqui o Estoril arranjar um espaço para conquistar esses 3 pontos. Eu acredito que isso vai acontecer. Não há aqui uma grande diferença entre as duas equipas. O que as separa é uma vitória do Estoril nos últimos 10 jogos e um empate do Santa Clara nos últimos 10 jogos. E olhando para as duas equipas, fator casa e a necessidade de pontuar por parte do Estoril por jogar em casa, que é mais facilitado, a minha predict vai para a vitória do Estoril Praia. Passamos para o Futebol Clube do Porto Boa Vista. O Porto vai jogar, e aqui claro que há uma diferença. O Futebol Clube do Porto vai jogar com o Boa Vista sabendo do resultado do jogo do Benfica. Portanto, o Porto pode jogar perante um cenário, que é o cenário do resultado do Benfica, mas eu acho que isso não vai certamente influenciar a forma de como o Porto vai jogar, porque se o Benfica ganhar, o Porto sabe que tem que ganhar ao Boa Vista. Se o Benfica perder, é gasolina que o Benfica dá ao Porto. Mesmo que o Benfica empate, é gasolina que estará a dar à equipa do Futebol Clube do Porto. O Boa Vista é uma equipa que tem crescido nos últimos jogos. Acho que o Petit teve aqui dores de crescimento, porque o Petit tentou mudar um pouco a sua filosofia e o jogo do Boa Vista. Nos últimos 3 jogos tem 2 vitórias e um empate. Portanto, temos aqui um Boa Vista a subir nesta reta final. E parece-me que um bom Boa Vista, principalmente na transição ofensiva, mas é um Boa Vista que sofre golos em todos os jogos. Portanto, aquela imagem que tínhamos do Petit, num treinador mais retranqueiro, mais pragmático, essa imagem já ficou no passado. O Petit hoje em dia é um treinador muito mais ofensivo do que defensivo. E eu creio que o Futebol do Porto não está naquele momento de futebol
agradável, um futebol champanhe, um futebol de nota artística, mas não há tempo para isso. Ou seja, estamos na reta final e esse futebol, se tivesse que acontecer, já tinha que ter acontecido nesta maratona grande que é a Liga BWin. Neste momento, para o Futebol Clube do Porto, como para as equipas que estão lá em cima, o fator primordial é a conquista dos 3 pontos. E o Porto está a conseguir. O Porto que nem sempre joga bem, mas ganha e ganha bem. E esse é que é o objetivo da equipa do Futebol Clube do Porto. Neste jogo, Boa Vista poderá surpreender em transições ofensivas. Até o Boa Vista poderá marcar um golo no Dragão. Mas creio que no embate entre as duas equipas, eu acho que o Porto a jogar em casa, porque se o jogo fosse fora, no Bessa, aí a previsão era bem diferente, mas a jogar em casa no Dragão perante os seus adeptos, eu creio que o Futebol Clube do Porto vai vencer a partida frente à equipa do Boa Vista. Passamos para o último jogo, Famalicão, que no último jogo perde frente ao Futebol Clube do Porto para a taça, deu uma boa imagem na primeira parte, fez um bom jogo na primeira parte. Na segunda parte, o Futebol Clube do Porto começou a tomar conta do jogo. O Porto ganha com alguma justiça, mas o Fama, reparem que tirando o jogo da taça, eu sei que não o podemos tirar, mas tirando o jogo da taça, se formos ver os últimos 9 jogos do Famalicão, o Fama tem 2 derrotas, uma com o Benfica, no Estádio da Luz, e outra com o Arouca em casa, Arouca que está naquele lugar europeu, mas o facto é que acresce nos últimos 10 jogos uma terceira derrota e é contra o Futebol Clube do Porto. Portanto, o Famalicão está, sim, acredito eu, num bom momento, e acho que o Famalicão pode ir ao Alvalade e demonstrar esse momento. Bons jogadores, Ivo Rodrigues, Ivan Raime, tem uma Colombato, Riccielli, Penetra, tem sim uma boa equipa, tem um bom conjunto, mas eu acho que o Sporting em Alvalade, a jogar perante os seus adeptos, eu creio que o Sporting é a equipa favorita mesmo assim, e creio que o Sporting vai ganhar o jogo com mais ou menos história. Acredito que o Sporting vença a partida e a predict será então vitória para a equipa do Sporting. Espero que tenham gostado de mais uma previsão, jornada número 30. Eu tentei fazer um vídeo mais curto para que não fosse muito massivo, mas acaba por ser difícil quando eu estou a fazer a minha predict, porque eu gosto muito de me argumentar. E o futebol exige muito esse poder de argumentação. Espero que tenham gostado. Vamos ver os meus resultados. A semana passada fiz um ótimo resultado, foi um 7-2. Acertei em 7 jogos e apenas falhei em 2. Vamos ver esta semana e não se esqueçam, likezinho no vídeo, comentem aí em baixo e vemo-nos no próximo vídeo, que nesta fase, nesta reta final, será dedicado à nossa querida Liga BWin.